Pode ir. Tá bom, gente. Bom dia, primeiramente. Eu acho que chegou bastante gente aí. Fiquei com a incumbência hoje só de facilitar essa roda de conversa. É uma roda de conversa, né? Então, só colocar o material que a gente escolheu também aqui como ponto de partida, que é o ponto zero da Revolução, da Silva Federici. E aí, como eu sei que às vezes nem todo mundo está familiarizado tanto com a autora e a obra, e a gente escolheu justamente o primeiro capítulo, que é Teorizando e Politizando o Trabalho Doméstico, falando primeiro da autora, que é a Silvia Federici. Ela é uma italiana, filósofa italiana, e ela é radicada nos Estados Unidos. Então, é óbvio que a obra dela vai ressaltar o feminismo eurocêntrico, né, e contextualizado ali muito com base também nas experiências estadunidenses dela. Mas, de qualquer forma, nesse primeiro capítulo, que é o que a gente escolheu aí para se pautar e para colocar como ponto de partida só dessa conversa, ele é muito importante porque ele traz o olhar muito político da Silvia Federici ao trabalho doméstico, e que a época dela, quando ela começou a estudar sobre isso, é muito vanguarda, né? Esse olhar político sobre essas mulheres. E a Silvia Federici, ela defende ferrenhamente o salário para o trabalho doméstico como única forma, a única perspectiva revolucionária do ponto de vista feminista para a libertação dessas mulheres, né? O trabalho doméstico, aí ela coloca bem a distinção entre o trabalho doméstico e os outros trabalhos, que a gente chama, né, de como se fossem os trabalhos dentro da fábrica, né, a época dela aí. E aí ela coloca essa distinção porque ela coloca o trabalho doméstico como uma grande manipulação sutil do capitalismo que vem mascarado como amor, né, como cuidado, vem com a mistificação, a glorificação da família e coloca a mulher nesse papel muito violento, né? Então, assim, sendo uma manipulação sutil do capitalismo, contra uma classe muito grande de trabalhadoras, ela que literalmente carrega o capitalismo, e aí ela coloca a importância também dessas mulheres que exercem esse papel e literalmente carregam o capitalismo. Por quê? Porque sem o trabalho doméstico não existe o trabalho operário e o trabalho dentro das fábricas, né? E aí a gente pode estender para a atualidade aí a obra dela, né? Então, sem o trabalho doméstico, sem as promotoras aí do trabalho doméstico, não existiria a possibilidade do capitalismo se manter de pé, né? Ela chama até o trabalho doméstico como um trabalho oculto, né? Trabalho fora dos portões das fábricas. Ela tem uma crítica boa sobre a própria presunção do que é o salário, né? Ela entende mesmo que o salário em si ele não é libertador, ela vê como uma impressão de negócio justo, que a gente sabe, e aí a gente vai partir desse ponto nessa roda de conversa também, que o salário não é pressuposto de negócio justo, né? Mas, mesmo assim, ela defende o salário a essa classe trabalhadora como ferramenta de barganha, né? Assim como as outras classes trabalhadoras. Então, ela coloca o salário como ferramenta de libertação porque justamente dá a essas mulheres a possibilidade de barganhar, né, poder de barganha e principalmente de organização perante a sociedade, né? Porque até então a gente não discutia nem essas mulheres como classe, né? E elas ficavam nesse trabalho oculto mesmo que ela chama, né? E aí ela defende, então, ferrenhamente o trabalho assalariado doméstico, né, como forma de libertação. E aí, gente, eu trago aí a Silvia Federici como ponto de partida. Gosto muito da obra dela. Conversamos já na nossa rede interna sobre o papel dela, sobre o olhar político ao trabalho doméstico, que foi muito vanguarda para a época dela. Mas é óbvio que nessa roda a gente tem que também trazer o contexto latino, o contexto brasileiro. É uma mulher europeia, radicada nos Estados Unidos, então a obra dela, para quem tiver interesse, vai trazer muito historicamente a experiência estadunidense, né? A gente não vai ter tempo de entrar muito nessa seara, né? Mas historicamente ela traz na obra dela, não só no ponto zero, mas nas outras, o histórico feminista estadunidense, que difere muito do nosso aqui, mas já traz aí um ponto de vista e uma discussão boa do que a gente consegue olhar para o trabalho doméstico brasileiro e latino, né? E aí é óbvio que
bom frisar também que a obra da Silvia Federici, ela sofre muitas críticas, inclusive das diversas vertentes feministas, mas eu gosto muito de trabalhar essa ideia do salário como ponto de libertação, né? Tenho minhas divergências pessoais também quanto a essa, ela mesma chama de utopia, né? Quanto a essa vertente Federici de se pensar, mas gosto de pensar como um ponto de início de conversa. E aí, colocando aí como ponto de início de conversa, gostaria de agradecer, então, a Temis e nos apresentar formalmente aí como GT, da diversidade, como comitê. Agradecer, então, em nome da Alejandra, que se apresentou. Vi também muito legal, até acho que vocês poderiam se colocar mais para frente sobre o trabalho de vocês, sobre as oficinas, que eu achei muito legal que vocês têm, as oficinas, o aplicativo, e coloco, então, em aberto, iniciando aí a nossa roda de conversa, apontamentos, não necessariamente sobre a obra, mas como ponto de partida. Bom? Gente, eu já vou incendiar, porque a gente não tem 2 horas aqui, assim, sabe? Eu já vou, assim, trazer um ponto além, né, dessa discussão. Eu acho que eu quero. Acho que todas nós, a gente está aqui em sua grande maioria mulheres, né? Então eu acho que, mesmo morando sozinha, agora atualmente como eu tô, enfim, a gente sempre se coloca num papel de cuidado em algum momento, né? Isso que não é amor, é trabalho não pago, né? Muito da Federici, isso que a Marília muito bem colocou. Né? E tem toda essa questão do salário, se não me engano, foi até na Itália mesmo, teve recentemente, alguém ganhou um reconhecimento, né, de trabalho doméstico, enfim, e ganhou atrasados e tudo junto. Mas o que eu penso, né, já tive em outras rodas de conversa com esse ponto de discussão, e eram só mulheres também pensando, né, que a gente já sente muito na pele, essa teoria toda que a Federici traz, a gente tem muito na prática, assim, eu acho que praticamente desde que a gente sai, né, e vive em sociedade, a gente já tem esse movimento desse falso cuidado. Então, o que eu gosto de colocar aqui é muito de como superar isso, né? Eu acho que também através do trabalho vai ser terrível, a gente pode até fazer um paralelo muito mal ajambrado com a questão do reconhecimento das empregadas, né, domésticas, quando elas tiveram suas garantias e seus direitos. Quase ninguém mais teve a doméstica que dormia 11 horas da noite na sua própria casa e acordava às 5 horas da manhã, entendeu? Que é isso que as mulheres fazem, no caso, né? As mulheres casadas com seus maridos, com filhos pequenos ou filhos adultos que se preocupam, às vezes o filho está adolescente, está se preocupando porque ele está na rua, enfim, né? Então, assim, vai ser difícil, eu acho que é realmente difícil. E aí eu já pensei muito também na questão de, então tá, então quem sabe a gente não faz comunas, né? Nessa utopia mais ainda, né? Lugares que a gente tenha espaços públicos para lavar roupa, bandejões mesmo, uma coisa bem comum, né? Voltando para a União Soviética, né? Mas a que ponto, se a gente transformar trouxer para o público, trouxer para o comum e para os espaços comuns essas questões do cuidado doméstico, né? Da casa, né? Tirar esses cuidados mais da casa mesmo como propriedade privada e publicizar esses espaços, eu não duvido que a maioria esmagadora de qual seria o gênero dessas pessoas que trabalhariam nesses bandejões seriam mulheres. Entendeu? Então, não sei se vai ter uma superação disso. É muito complicado, entendeu? A gente também superar a partir desse ideal de que também a gente pode tirar da casa, né, desse inteirinho mais propriedade privada. E aí? É muito difícil com o salário, é muito difícil também se a gente de complicado, sabe? Eu acho que eu quero trazer esse ponto aqui, porque foi uma coisa que eu não superei ainda, e isso reverbera em mim para tentar superar. Então, ouvir mais vocês, assim, para saber o que a gente pode pensar em conjunto, sabe? Curias, não sei se de repente a gente não passa o vídeo, né? Que a ideia também da gente passar o vídeo e aí ter mais elementos para também trocar com o pessoal da tênis. Passa aí, Eu Mari. tô com... Aham, eu tô com ele aberto aqui. Vou passar o que a gente fez o corte, tá? Ele tem 1 minuto e pouquinho. É rapidinho. Vocês estão escutando? Estamos. Los sindicatos de trabajadoras remuneradas del hogar de Ecuador, Colombia y Brasil, con el apoyo de organizaciones como Temis en Brasil, Fundación Bien Humano en Colombia y CARE en Ecuador,
Construimos junto con CARE para defender nuestros derechos y una vida libre de violencia. A grande conquista foi isso, empoderar essas companheiras trabalhadoras domésticas para que elas tenham condições, inclusive, de dialogar, né, com seus empregadores, porque quando você não tem conhecimento do direito que você tem, é muito fácil você ser enganada. Aprendemos sobre direitos humanos, direitos previdenciários, direitos trabalhistas, feminismo. Desde que a pandemia chegou ao Brasil, milhares de trabalhadoras domésticas seguem sendo demitidas mensalmente. Entre as trabalhadoras domésticas, 92% são mulheres e 68% são negras. Eram baixos os índices de formalização para as trabalhadoras domésticas. Menos de 30% tinha carteira de trabalho assinada. Então, diante dessa realidade, é sensibilizada a sociedade civil como um todo, as empregadoras e empregadores, para a valorização do trabalho doméstico remunerado. Prontinho. Esse foi o corte que a gente fez das principais falas das brasileiras, tá? Só para elucidar vocês. Só como pontapé inicial, falando ainda sobre o que a Lara colocou, eu acho que o que me fere muito com a obra da Sílvia é pensar que talvez o assalariamento do trabalho doméstico conforme a mulher a esse papel, na prática. Óbvio que na realidade, enfim, na teoria, em verdade, a gente consegue pensar no salário como libertação, mas na prática, será que não seria conformar a mulher a esse papel e perpetuar, né, a mulher nesse papel? Eu fico pensando muito nisso, e é nisso que me incomoda muito também, pensando muito no que a Lara falou. Então, como pontapé inicial aí, se alguém tiver divergências, convergências. Eu entendi a inquietação que a Lara, né, trouxe, mas eu acho que essa questão do salário para o trabalho doméstico, ele é um bom pontapé para a gente pensar as pautas do movimento feminista hoje, né? Não só numa futura revolução, mas hoje, né? O que a gente tem que pautar, né? Além da descriminalização do aborto, além de representatividade em espaços institucionais, o que a gente tem que pensar para hoje, né? Para as mulheres se organizarem hoje e pautarem, né? Seja no legislativo ou em outros âmbitos institucionais, né? Nas nossas organizações hoje, o que a gente pode fazer para melhorar a vida dessas mulheres? E a pauta do salário é muito interessante, é uma boa questão, né? Não só do salário, mas como talvez outras coisas relativas à seguridade também, né? Aposentadoria, enfim, auxílio-doença, né? A gente teve uma decisão recente, eu acho, né? Deferindo auxílio-doença para uma mulher que trabalha em casa, né? Uma dona de casa que adoeceu, enfim. Eu acho que é interessante nesse sentido também, para a gente pensar não só no longuíssimo prazo, na utopia, mas hoje, né? A Alejandra pode falar, você já tinha levantado a mão, depois a Márcia. Assim, bom dia a todas. Um prazer estar aqui, né? Para quem não me conhece, sou Alejandra Gavilanes, sou da equipe de assessoria da Temis. Assim, acho que este é um espaço maravilhoso para poder discutir um pouco essa politização do trabalho doméstico. Eu só queria compartilhar um pouco a experiência da Temis no marco do projeto Mulheres em Idade de Trabalho. É um projeto muito interessante que tem como objetivo contribuir para o fortalecimento organizativo e político das trabalhadoras domésticas desde uma perspectiva de incidência e de dignificação das condições de trabalho. E, nesse sentido, o projeto vem trabalhando já em duas fases. Uma primeira fase com 3 países, como vocês viram no vídeo, Equador, Colômbia e Brasil, e depois o projeto se estendeu para uma segunda fase e trabalha-se agora com 5 países da região, além de Equador, Colômbia e Brasil, com Honduras e México, e a nível
da Colactrau a nível regional. Então, assim, em síntese, esse projeto tem sido feito um esforço de poder trabalhar com incidência para poder não simplesmente dignificar o trabalho, que já é um grande desafio, mas também para fortalecer as habilidades e capacidades técnicas, políticas, comunicacionais e organizativas das trabalhadoras para poder acessarem de maneira efetiva seu trabalho. E aí a gente passa por trabalhar também muito algumas abordagens transversais, né, como igualdade de gênero, trabalho decente e acesso aos direitos. E uma das questões que a mim me parece muito interessante desse projeto é a politização das trabalhadoras. O fato das pessoas trabalhadoras domésticas valorizarem seu labor, trabalharem para ressignificar seu papel como trabalhadoras, visualizando os aportes, as contribuições de seu trabalho para o desenvolvimento econômico e social do país, né? Nos depoimentos que a gente tem acompanhado, elas falam muito disso, que agora, a partir desse desenvolvimento sindical, dessa politização, elas conseguem se sentir valorizadas, elas conseguem se sentir mais visualizadas e entender que, frente a um processo de vitimização social, pelo fato de todo o processo de exclusão que está muito associado ao trabalho doméstico, elas conseguem se sentir muito mais protagônicas, e isso para nós é muito importante. Então, eu queria um pouco compartilhar com você com vocês essa experiência de aportar para esse processo de fortalecimento sindical, para esse processo das companhias terem realmente ferramentas para poderem acessar nos seus direitos. E, nesse caso, esse projeto Mulheres em Trabalho vem muito construindo uma agenda de direitos junto à FENATRAGE, que é uma atora protagônica muito importante no Brasil, e eu acho que na América Latina é uma organização muito importante, com muitas experiências políticas, e essa agenda de direitos que agora se construi nessa segunda fase do projeto, ela é fundamental para policiar o trabalho, para realmente reconhecer essa labor, esse trabalho que as trabalhadoras desenvolvem no Brasil, e para superar alguns preconceitos muito vinculados, heredados de uma cultura muito machista e patriarcal. Então, se queria um pouco compartilhar isso, além desse projeto, temos outro, que é o Movimento de Tecnologia, que também se trabalha em alguns países da América Latina, entre eles o Brasil, e aí o interessante é que se trabalha muito com essas ferramentas digitais, como o aplicativo Laudelina, uma iniciativa da Temis maravilhosa, que agora se replica em outros países, e justamente para as pessoas se politizarem e poderem acessar os seus direitos. E assim, eu acho que um dos grandes desafios nossos, como mulheres feministas, é buscar ferramentas, estratégias para essa politização e esse sindicalismo das trabalhadoras. Isso eu queria compartilhar, muito obrigada. E a Márcia está aí também para a gente compartilhar mais dados. Bom dia, eu não sei se já é a minha vez. Sim? Pode ficar à vontade, Márcia. Márcia. Então, bom dia, pessoas queridas. Eu peço desculpas que eu entrei atrasada, porque não sei se tem alguém aqui no Sul, mas nós estamos variando aqui do Sul de 8 a 34 graus, no mesmo dia, de um dia para o outro. Então, os hospitais estão cheios de gente com doença respiratória. Essa semana nós tivemos 2 companheiras da equipe, e hoje fui eu. Então, eu nem fui trabalhar, e aí também não olhei a agenda, passei a noite. Então, a Jéssica que me ajudou mais. Aí eu saí correndo para botar um batom, para vocês iam achar que eu era louca. Cara, totalmente louca. Então, também estou com um pouquinho de dificuldade de falar, mas eu creio que eu tenho 2 contribuições, assim. Vou me deter na primeira, e depois, no andar, talvez dê tempo para contribuir com a segunda. O que eu acho quando a gente fala de trabalho doméstico? Eu acho que a gente tende, num primeiro momento, assim, a gente tem lidado com isso assim, que é com o conceito de economia do cuidado, né? A gente vem trabalhando com essa ideia, mas isso tende a botar um sinal de igualdade entre trabalho doméstico remunerado e não remunerado, né? E eles não são a mesma coisa, né? A não ser pelo fato de serem um trabalho de cuidado, né? E o que eu digo quando eu digo por ser um trabalho de cuidado, esse ponto de igualdade está na sua gênese tá na sua gênese da questão do patriarcado e das funções de gênero, né? Nas discriminações de gênero. Mas é aí. Se a gente for olhar como um todo,
Esse sinal de igualdade, do meu ponto de vista, posso estar errado, porque a gente vem dialogando sobre isso, construindo isso juntas, mas eu acho que ele, basicamente, o principal sinal de igualdade é a questão de gênero. Por que eu digo isso? Eu acho que o trabalho doméstico remunerado, acho que a gente precisa pensar, queria trazer essa contribuição. Tem uma questão na gênese do trabalho doméstico remunerado, que é a escravidão. E não há como pensar trabalho doméstico remunerado sem pensar nisso, né? O trabalho doméstico, o serviço doméstico, ele remonta ao tempo da escravidão. E essa natureza de trabalho, realizado por outra pessoa na sua própria casa, ele até hoje, ele traz este olhar, não é nem olhar, né? Ele traz na gênese, estou falando de gênese. Então, isto é a primeira coisa. Precisa desnaturalizar isto, né? Efetivamente, por que que uma pessoa que tem dinheiro, tem lá, entendeu? Tem uma advogada, ela tem uma funcionária lá, sua secretária, trabalha 40 horas por dia, ela paga salário, carteira, assinado, férias, nada. Por que que uma pessoa imagina que ela tem uma outra pessoa também trabalhando para si, na mesma quantidade de horários, e esta pessoa não precisa ter? Então, eu acho que nós temos que pensar um pouco por aí. Eu trago como hipótese, como elaboração, algumas questões. A primeira delas, e para mim é mais forte, é o epicentro desses marcadores de discriminação, né? Este trabalho é realizado majoritariamente por mulheres negras, pobres, mulheres negras e pobres. Então, para mim, o trabalho doméstico remunerado, ele é o epicentro desta intersecção de marcadores de discriminação. Então, para mim, esta é a primeira questão. E isso naturaliza, né? Isso naturaliza a relação de um empregador com o seu trabalhador, que é uma trabalhadora doméstica, né? Então, para mim, isso é um primeiro ponto que, se não atacar isso, pode esquecer, né? Qual é a segunda questão que eu acho que a gente precisa, que vocês vão ver que é um trabalho que vem né, trazendo em si uma série de discriminações e percepções. É um trabalho não intelectual. E aí nós vamos a Aristóteles, entendeu? Por não ser um trabalho intelectual, por ser um trabalho braçal, ele não envolve um trabalho intelectual mais elaborado, ele está, né, no topo da linha do que a gente imagina como importante enquanto trabalho, né? O trabalho intelectual ele é supervalorizado em relação ao trabalho braçal. Então, junta essa segunda questão que para mim é importante. A terceira questão, que eu acho que é uma questão que a gente tem que atacar, e a Temis está construindo estratégias para isso, e aí depois a gente pode conversar, é que ele é um trabalho que é considerado um trabalho que não produz valor econômico, né? Não é por acaso, e é com base nisso, que a gente não consegue construir sindicato de empregadores. Porque para se constituir este sindicato, é difícil conseguir fazer um sindicato de trabalhadoras domésticas, e quando a gente trabalha, só tem um sindicato de empregadores no Brasil, enquanto sindicato que consegue a sua carta sindical, que eu acho que nem o de São Paulo conseguiu ainda, que é o de São Paulo. Não consegue a carta sindical porque é um trabalho considerado um trabalho que não produz valor, não tem valor para ser mensurado. Entretanto, a categoria das trabalhadoras domésticas é a maior responsável pela autonomia financeira das mulheres. Seja porque é a categoria que mais emprega mulheres no Brasil, que mais emprega, nós estamos falando de 6 milhões de trabalhadoras, enquanto categoria é a que mais emprega, seja porque é a categoria que possibilita que nós, mulheres brancas de classe média, saiamos
para o mercado de trabalho. É isso que sustenta a nossa possibilidade de disputar o mercado de trabalho. Então, essa ideia de que o trabalho doméstico não produz valor é uma ideia totalmente enviesada. E isso também precisa ser atacado. Como é que nós estamos pensando em fazer isso? Nós estamos planejando agora um estudo do PIB para medir o impacto do trabalho doméstico remunerado no PIB. A gente tem do não remunerado. Não dá para botar um sinal de igualdade. Nós não estamos falando da mesma coisa. Eu tenho trabalho de cuidar na minha casa. Eu tenho trabalho de cuidar. Eu, vocês, a minha avó, a vizinha, nós somos mulheres e o que nos faz ter uma maior demanda de trabalho de cuidado tem a ver com a questão de gênero, mas não necessariamente tem a ver com a questão de raça e classe. Então, são dimensões bastante distintas. Então, acho que quando a gente trabalha com a ideia da economia do cuidado, a gente precisa olhar esses dois pontos como duas coisas que têm um ponto de intersecção, por óbvio, mas com duas coisas distintas. Né? Então, queria trazer assim, pontualmente isto. A Alejandra fala na questão do empoderamento sindical. Isso é estruturador de uma mudança. Estruturador. Seja pela questão de acesso à justiça, seja pela questão do fortalecimento da categoria como um todo. Vejam só, eu não sei se nem todo mundo se dá conta disso. A gente, uma trabalhadora doméstica, ela trabalha isolada numa casa. Ela não tem condições de fazer interlocução direta com o seu empregador nas mesmas condições do que qualquer outra categoria. Ela entra e fica isolada ali. Se você monta um sindicato, vejam, um sindicato normal, sindicatos bancários, né? Os dirigentes sindicais, eles são liberados para o seu trabalho. Eles são financiados para isso, eles têm direito à liberação. Quem é que vai liberar uma trabalhadora doméstica para ser presidente de sindicato? A empregadora vai pagar? Quem vai fazer isso? Então, isso dá uma dificuldade de articulação para essa categoria e elas não se encontram efetivamente. Então, hoje nós temos um conjunto de lideranças que devem ser muito respeitadas, muito respeitadas. Qualquer uma de nós aqui deveria conhecer o nome delas, assim, o nome, sobrenome e fotografia. Porque essas mulheres, para fazer o seu trabalho sindical, ou elas estão aposentadas, ou elas largam o emprego formalizado, mensal, passam a fazer faxina para poder fazer a sua atuação sindical. Então, isso é muito importante. Vejam, não há como construir um piso, por exemplo, específico, porque não tem sindicato empregador. E aí, como é que faz? Como é que faz a negociação sindical? Como é que faz um acordo sindical? Não tem como. Então, é uma categoria que, por si só, para se organizar enquanto categoria, enfrenta enormes dificuldades. Enormes dificuldades. Então, não há como a gente pensar, né, na profissionalização dessa categoria de profissionais, de acesso a direitos, se a gente não conseguir fortalecer o movimento sindical, que é muito, mas muito vulnerável. Não há contribuição sindical. Né? Ainda que os bancários, não tem um imposto sindical. Bom, um bancário tem condições de arcar com, sei lá quanto por mês, para construir o seu sindicato, se ele está interessado. Como que uma trabalhadora doméstica vai fazer isso? Então, assim, eu acho que são questões que podem nos ajudar a pensar sobre esta categoria e sobre o trabalho doméstico remunerado. Eu tenho um monte de outras coisas para falar, mas eu vou ficar quieta agora, porque senão eu desando a falar, não paro mais. Mas estou aqui, eu larguei essas questões, talvez, para ajudar a pensar sobre o tema. Assim que é bom, Márcia, falar bastante. Jogar bastante coisa.
Meirinha, Meirinha, você tá sem som só. Pera. Tá ouvindo? Já voltou o som? Agora sim. E eu acho que tem aí um monte de questões assim, que são muito. Como é que eu posso dizer? Nossa, esse negócio tá ruim hoje, vocês me verem. São questões assim que todas elas. Eu tenho a sensação de que é como se a gente estivesse começando, estivesse pegando o barro ali para começar a construção de alguma forma, de alguma coisa. É tudo muito inicial em relação a outras questões, a outras categorias, ao outro gênero. E nesse ponto, tudo tudo está por fazer. Nós estamos por nos fazer. E eu acho que um ponto essencial nisso tudo passa pelo reconhecimento. Reconhecimento até desse nome. Trabalhadora, doméstica, assalariada ou não. É muito difícil para as pessoas, para essas mulheres se reconhecerem enquanto tal. Muito embora as coisas estejam muito concretas ali. Tudo é muito concreto, não tem nada tão... É tudo muito concreto. É quem está trabalhando, é quem está cuidando, é quem está com a mão ali na massa, é quem está fazendo com que todo o resto seja possível e, no entanto, é muito invisibilizado. Então, esse reconhecimento de que eu sou uma trabalhadora doméstica, eu sou uma trabalhadora do cuidado, ele é muito basilar para tudo. Então, assim, a questão do assalariado receber algo por esse trabalho, eu acho que é o ponto principal para que venha esse reconhecimento, para que as pessoas possam se reconhecer enquanto tais, e a partir daí elaborarem. Quero permanecer nisso, não quero, isso vai me manter nesse universo de escravização ou não, mas tudo isso passa pelo reconhecimento financeiro. Então, eu acho que o receber alguma coisa é primordial para que a pessoa possa se reconhecer enquanto tal, e a partir daí vir a elaborar as outras questões. Nossa, eu não tinha noção da dificuldade que era a construção sindical desse universo. Até hoje, Márcia, né, eu não tinha parado para pensar isso, de que elas simplesmente não podem se reunir, elas não podem se encontrar, elas não podem organizar esse movimento, porque elas não têm a liberação, elas têm que abdicar, elas têm que deixar de ser para poder lutar para que nós sejamos. Nossa, e aí a gente volta para sabe, para aquela ideia lá, eu só fico imaginando aquela ideia lá do barro, onde a gente tem que elaborar tudo, que construir tudo, que começar tudo. Então, essa minha colaboração, mas no sentido de alguém que está tomando contato de uma maneira mais clara de toda essa dificuldade que a gente tem pela frente. É isso. Não sei se eu já posso ir falando. Bom dia, Isabela, a palavra é pessoal. sua, sim. Tudo bem? Prazer. Eu sou Isabela Monteiro, sou advogada aqui no Marcial Pereira e Carvalho, e muito bom receber o convite de vocês. Eu ainda não conhecia essa parte desse grupo, depois eu vou querer saber mais como que funciona. De toda forma, uma primeira questão assim que eu acho super interessante, eu não acabei de ler o livro da Silvia Federici do Ponto Zero, mas eu tinha lido Caliban e a Bruxa. E é um livro assim sensacional, não sei se vocês tiveram a oportunidade também. Eu fui lendo e marcando várias coisas que eu não sabia.
Então, essa formação do que é ser mulher, né, do tornar-se mulher, e também da questão de você entender como o trabalho e o trabalho doméstico foi sendo considerado ali durante todos aqueles anos e etapas que a Silvia vai tratando, assim, é muito legal e eu indico para vocês. E aí, uma outra questão que eu vi, até uma pesquisa, acho que foi na semana passada, tratando sobre a naturalização do trabalho doméstico e quando as mulheres que se casam, é muito interessante, elas têm comprometido diariamente cerca de 7 horas do dia voltado para esse trabalho doméstico. Ou seja, cuidar do lar, fazer alimentação, que é você solteiro, você come o que tiver lá, né? E aí, quando você se torna uma esposa, você tem essa responsabilidade do trabalho doméstico e você tem que dedicar essas horas. E são cerca de 7 horas que são comprometidas diariamente, ou seja, é um encargo muito grande. Uma outra questão que eu acho super interessante, e vem assim puxando outras questões, né? Que eu me envolvo muito com a população em situação de rua aqui, o movimento da população em situação de rua, em Minas. E uma questão que a gente está vendo através do censo, e até numa reunião hoje o pessoal estava comentando, cerca de mais de 80%, mais de 90% em umas pesquisas anteriores e agora atualizando. Das pessoas em situação de rua é um público masculino, são homens. E aí, uma das perguntas que levantam no censo é sobre os vínculos familiares, ou seja, quem são esses homens? Romperam os vínculos familiares? Eles têm ali algum filho? Têm, enfim, uma família? E a maioria tem, cerca de mais de 80%, possuem um filho, e os vínculos não são quebrados, ou seja, eles não tiveram ali um rompimento das ligações. Ou seja, e aí uma questão que levanta é a questão do machismo, do patriarcado. A mulher não tem essa predisposição para desistir. Ela tem que trabalhar, porque ela tem que sustentar a casa. E ela tem que trabalhar e cuidar, tem o trabalho doméstico e o trabalho que ela tem que sustentar os filhos, né? E o homem nessa posição, assim, seja lá do provedor e etc., às vezes ele tem essa predisposição de desistir, eu desisto. E aí, né, tem todas as questões dos abandonos, e achei super interessante porque essa perspectiva do machismo, enquanto afetação também para os homens em si, ela às vezes não enxerga, a nossa sociedade não enxerga isso, né? E aí, quando a gente vai procurar, mas e os seus filhos e etc., não, eles estão lá sendo cuidados pelas mães, né? Então, assim, isso é muito interessante porque a gente vê a reverberação dessa mesma condição do patriarcado, do machismo, do trabalho doméstico, do cuidado em outras instituições, em outros lugares. Então, seja num grupo que você está ali participando e você pega o papel do cuidado. Então, você está no papel da organização, você está no papel ali, seja mediando conflitos, que vai desse papel um pouco do cuidado, e às vezes, por exemplo, as pessoas que estão ali, que são homens, estão no papel só de concordar ou não e opinar. E aí a gente vê todas essas questões, isso seja no ambiente, por exemplo, de um grupo, seja no ambiente de um voluntariado, seja no ambiente, por exemplo, do trabalho, todas essas questões de gênero vão se reverberando e a gente não percebe. E aí a gente tem que se atentar, porque essa naturalização do trabalho doméstico, do trabalho que é considerado feminino, ela é muito preocupante, porque tudo isso gera um desgaste na gente, né? A gente tem que sacrificar horas para fazer esse trabalho, e esse trabalho não é remunerado. E aí, isso aí sem contar com os recortes de gênero, raça e classe, que aí, por exemplo, eu estava tratando sobre os grupos da população em situação de rua, mas assim, é muito interessante e a gente precisa de falar sobre isso de uma forma política, porque é através dessa forma política que a gente consegue se organizar, né? Aí era isso, minha contribuição também. Gostei muito de conhecer o grupo. Obrigada. Bom dia. Desculpa, eu não sei erguer a mãozinha. Então eu peço verbalmente a palavra. É sua, Denise. Eu só gostaria de trazer uma questão interessante que eu tive conhecimento há pouco tempo, inclusive, porque nós temos um grupo de estudo e nós acabamos de ler o livro Os Direitos Humanos na Perspectiva de Marx e Engels, de José Damião de Lima Trindade.
E ele coloca nessa obra que nos primórdios da humanidade as mulheres eram extremamente respeitadas. Então, antes do patriarcado, existiu o matriarcado. E por que isso acontecia, essa respeitabilidade das mulheres, segundo alguns autores pesquisadores, né? Porque o sexo dentro de um grupo ou de uma tribo, ou entre grupos, era livre. Tantos homens faziam sexo com mulheres do mesmo grupo ou de outras tribos, e isso era também natural para as mulheres. E aí, no decorrer da história, tinha-se dificuldade de identificar a paternidade, enquanto que a maternidade não, todos sabiam, não havia essa perda da identidade da maternidade. Então, existiu realmente um ponto, uma fase da humanidade em que as mulheres eram extremamente valorizadas em razão desse aspecto. E aí ele coloca que o patriarcado, na verdade, ele começou a nascer, e também existia essa questão da mulher, do cuidado. A mulher sempre teve essa responsabilidade mais de cuidado dos filhos e das questões domésticas, e o homem saía para caçar, fazia o trabalho mais pesado, digamos assim. E isso por si só não fazia diferença de respeitabilidade. Até que no desenvolvimento da produção começa a troca de mercadorias, enfim, e começa assim já uma... mas, enfim, o que eu queria colocar aqui, que ele coloca que essa passagem de matriarcado para o patriarcado, ela acontece justamente com o início da noção da propriedade privada, né? Então, no meu entender, assim, eu acho que essa questão dos direitos hoje das domésticas, que está intrinsecamente ligado efetivamente à escravidão, ele perpassa inicialmente para a discussão de classe, né? A discussão de classe eu acho que tem que sem atacar o sistema capitalista, eu acho muito difícil assim qualquer progressão ou qualquer salto quântico em relação a isso, né? Porque esse precariado hoje, tanto que nós estamos vivendo a precarização de trabalhos que já foram tidos como, dentro de uma evolução dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, né? Nós estamos retrocedendo praticamente a Revolução Francesa, ou a Idade Média, em relação às demais categorias, né? Então é isso, só gostaria de fazer essa colocação aqui, que o principal ponto no meu sentir assim é a politização da classe trabalhadora como um todo em relação ao sistema capitalista, e também talvez a responsabilidade das demais categorias na representação talvez dessas trabalhadoras diante da dificuldade do fortalecimento sindical das domésticas. Não sei qual é a visão de vocês, assim, eu só queria contribuir com essa questão. Obrigada. Concordo demais, viu, Denise? Só entrando já. Principalmente dessa noção de propriedade. Muito bom. Márcia? Então, eu estava escutando aqui
Super interessante. Eu queria trazer uma ou duas considerações. A primeira delas é que quando a gente diz nós estamos no zero, nós temos ainda muito que andar, estamos partindo do zero, talvez a gente esteja falando em relação a nós mesmas, né? Que não somos mulheres negras de periferia e empobrecidas, né? A categoria das trabalhadoras domésticas, ela inicia a sua atividade em 1936. Então, não é nova. Essas mulheres vêm nessa trajetória há muitos anos, muitos anos. Talvez sem o nosso olhar, sem o nosso apoio e sem o nosso tempo, né? De escuta, de estudo, mas elas estão trilhando essa história de sindicalismo desde 36 no Brasil, faz muito tempo. Elas têm uma longuíssima história. Nós é que não estávamos atentos a isso. Justamente por nossa condição de raça e classe. Então, Denise, eu discordo parcialmente, assim, respeitosamente, eu não concordo exatamente com essa ideia de que a gênese de tudo está no capitalismo. É nós que passamos pela esquerda, pelos movimentos organizados, eu fui uma delas. Uma das questões que a gente enfrentava naquele momento, lá nos anos, eu já mais tarde um pouco, né? Estou com 55, lá pelos anos, nos anos 80, a grande questão que a gente tinha em relação aos partidos de esquerda organizados é que eles partiam desse pressuposto, que primeiro a gente tinha que resolver o problema do capitalismo, depois disso a gente ia resolver o problema do feminismo, da sexualidade, entende? Então, eu acho, evidentemente, que a propriedade privada, o capitalismo em si, ele, evidente que ele não precisamos nem discutir isso. Agora, eu acho que está em pé de igualdade a questão de gênero e o patriarcado. Não há como discutir capitalismo, socialismo, qualquer coisa, sem que a gente tenha muito claro uma noção de patriarcado. Porque nós podemos, neste momento, e aí eu vou me remeter àquela discussão de, bom, vamos fazer cozinhas populares, vamos fazer lavanderias coletivas, ótimo, mas isso são ferramentas. Ferramentas para facilitar o trabalho daqueles que desenvolvem o trabalho de cuidado. E que ainda que a gente esteja no maior comunismo do mundo, que todas as ferramentas estejam disponíveis, alguém disse aqui, quem é que vai estar lá? E em que condições? Né? Nós estamos tratando de ferramentas que são importantes, porque nós, mulheres, vamos continuar lá lavando a roupa, entende? Até um determinado momento da história. Evidente, e essas ferramentas são importantes. Mas se a gente não discutir patriarcado, se a gente não discutir relações de gênero, nós não vamos atacar a questão do trabalho de cuidado que as mulheres têm. Essas 7 horas de trabalho de cuidado, elas não servem para as trabalhadoras domésticas remuneradas. Elas trabalham certamente 10 ou 12, porque elas desenvolvem o trabalho de cuidado enquanto profissão e elas desenvolvem o trabalho de cuidado nas suas próprias casas. Só que este trabalho de cuidado na casa de terceiros, e para mim isto é central, não é considerado uma profissão. E para elas, a principal questão não é o salário, é a formalização. Porque pela formalização, nós chegamos no reconhecimento da profissional, enquanto categoria profissional. Então, nós precisamos partir da formalização. Esta categoria, 70% dela não está formalizada. É a categoria do maior índice de precarização do Brasil, é o trabalho doméstico remunerado. Quase 70%. Elas ganham, em média, 92% do salário mínimo. Sequer ao salário mínimo, esta categoria tem direito. E isso só vai acontecer com a formalização.
e com algumas outras regulações que nós estamos trabalhando, mas acho que não vem o caso aqui, porque nós estamos tratando de outras questões. Então, assim, e uma outra questão assim que eu queria trazer alguém falou e falou muito oportunamente na questão do reconhecimento e na questão acho que foi da nomenclatura, do nome. Isso é importante para nós todos. Há muito tempo, as trabalhadoras domésticas não se chamam mais de empregadas. Sequer a ideia de que elas são trabalhadoras e não empregadas. Então, quando a gente se refere às trabalhadoras domésticas, é importante que a gente se refira a trabalhadoras domésticas, porque a ideia do empregado é aquela antiga, eu tenho um empregado em casa, eu tenho um semi-escravo em casa, e não um trabalhador, como uma categoria de trabalhadores. Então, esta é uma nomenclatura importante. A segunda questão sobre essa nomenclatura, que a gente vem trabalhando, eu quando falo publicamente, quando eu me refiro à categoria das trabalhadoras domésticas, eu uso categoria trabalhadoras domésticas, trabalho doméstico remunerado. Quando a gente se refere a este trabalho, isso é um processo que as próprias trabalhadoras vêm desenvolvendo, já aconteceu na América Latina, a gente está tentando usar trabalhadoras em residências, para evitar esta ideia de domesticação que a gente tem. Na América Latina, elas já se tratam por trabalhadoras del hogar, e não mais trabalhadoras domésticas. Então, estou trazendo essas questões, porque quem não está... Assim, isso também eu vim aprendendo, assim, com esses poucos anos de trabalho com isso que eu tenho, e eu aprendi muito com esta categoria e com suas lideranças. Então, acho que esse é um exercício que vale a pena a gente fazer, né? De tratar trabalhadoras domésticas como trabalhadoras e poder começar a inverter, né? Cambiar esta nomenclatura para trabalhadoras em residência. E como estamos de tempo? Perdi 2 agora. Para fechar 1 hora, a gente tem 10 minutinhos. Deixa a palavra aberta, então, gente. Alguém, assim como a Isabela, queira se apresentar também. Alejandra, então. Sim, muito obrigada, Marília. Então, só queria complementar aquilo que a Márcia falou, muito importante. Focalizando, por exemplo, da minha experiência de acompanhamento das organizações sindicais, que, apesar das diferenças de contexto, apesar de terem muitas estratégias, hoje em dia as organizações sindicais, e eu ontem estive, por exemplo, uma reunião acompanhando a Colactral, que é uma organização que agrupa mais de 16 países e que tem como 31 sindicatos associados a ela, né? Uma organização internacional suprasindical. E uma das bandeiras de luta, hoje em dia, das trabalhadoras da América Latina é exatamente um pouco isso que a Márcia falou, de lutar por estratégias muito concretas para a formalização do trabalho, e do trabalho remunerado do trabalho doméstico, que até é um termo muito polissêmico, né, que as trabalhadoras utilizam de maneiras muito distintas. Mas essa formalização para elas significa, mais do que nada, uma porta aberta para dignificar suas condições de trabalho, para incidir nos estados para políticas de proteção social, políticas públicas que sejam um pouco mais fortes respeito a seu acesso aos direitos. E, além disso, elas também propõem não simplesmente a formalização, que é uma grande bandeira de luta, mas também a fiscalização. Em vários países, trabalhadoras vêm lutando pela fiscalização e pela expedição laboral, que a gente sabe que, como a Márcia falou, e muito importante, as trabalhadoras ficam muito naqueles domicílios, naquelas residências, muitas vezes sozinhas, e essa violência simbólica, essa violência oculta, que é muito difícil de ser levada à justiça, para elas realmente é importante, então, pensar muito nessa estratégia de fiscalização e inspeção, né? Inclusive nas cartas abertas
que elas vêm lutando hoje junto a organismos internacionais, como, por exemplo, a Comissão Interamericana de Segurança Social, a CIS, ou outros organismos, elas vêm muito nesse pé de luta, de aquilo que a Márcia falou, de entender que o patriarcado é ainda um sistema importante, uma máquina econômica, simbólica e cultural que reproduz muitas assimetrias, e ela se propõe lutar contra isso, tendo esses campos de batalha, que eu diria que, assim, na América Latina seriam como três. Aquilo que a Márcia falou muito bem, da formalização do trabalho, da inspecção, segundo campo, e da prevenção da violência e acoso no mundo do trabalho. São como essas três bandeiras de lutas que elas vêm propondo. E aí, nós temos que pensar também como organizações feministas e como mulheres comprometidas com a luta das trabalhadoras, como aportar para esses eixos de trabalho, como que a gente leva discussões com elas, que também, além de politizá-las, permitam ter ferramentas de compreensão, de análise dos seus contextos, né, para fortalecerem suas agendas políticas, porque hoje por hoje os sindicatos têm suas agendas políticas, né, e têm travado muitas lutas com os governos locais e com organismos de apoio. Então, assim, não estão partindo de zero, eles têm uma luta que a gente tem que entender, conhecer, estudar. Como disse a Márcia, nós não vivimos essas experiências de discriminação, não no mesmo sentido que elas. Então, nosso desafio é tratar de compreender aquelas lutas e saber como aportar para essas agendas políticos-sindicais que hoje eu considero que são muito, muito importantes na região. Então, assim, deixa um pouco essa reflexão e dizer para vocês que essa roda de conversa é maravilhosa, eu acho fantástica, primeira vez que eu participo, agradeço muito a Márcia, minha colega querida de trabalho, a Jéssica, ter me convidado para isso, e vamos fazer outras, que eu acho que hoje em dia temos que acompanhar muitas leituras, e com certeza, eu acho que, por exemplo, a Carol Pateman também tem muitos aportes para compreender como se estrutura o capitalismo moderno e como que a gente visibiliza o contrato social como uma ferramenta que oculta o controle político e econômico das mulheres. Então, eu queria compartilhar isso e muito obrigada por tudo. E fantástica esta reunião, esta roda de conversa, amei muito. Bom, acho que fechamos uma parceria aí, né, Mari? Fiquem à vontade, pessoal do GT, aí, para encerrar, e aí me avisem que eu paro a gravação. Bom, pegando a fala da Alejandra, eu queria agradecer muito o pessoal da Temis, então, as mulheres da Temis. Foi engrandecedor para a gente, até porque a gente fica muito numa conversa interna, normalmente, entre nós aqui, né? Muito juridiquês. Então, obrigada pela experiência prática, principalmente, que vocês trazem. Parabéns pelo trabalho, né? Eu acho até que a gente pode organizar mais coisas mesmo, até para viabilizar aí, que vocês se promovam, né? E aí a gente aqui na Lado, apesar de ser um grupo pequeno, que é o que a gente estava falando no começo, a gente consegue se organizar para trazer isso para a rede, né? Para trazer vocês para a rede e para trazer esse tipo de discussão para a rede. A gente dá um jeito. Então, queria agradecer a todo mundo que veio também, de todos os escritórios, quem falou, quem não falou, e também estender o convite ao comitê, né, Mari? Tivemos interessada aí, então pegar o contato da Isabela, porque estamos abertos sempre a novos membros e membras. E, enfim, gente, queria agradecer mesmo a possibilidade da gente fazer essa roda e ficamos à disposição para uma próxima. Obrigada, gente. Obrigada a todos envolvidos. Obrigada, pessoal da Temis, pessoal do comitê. Obrigada. Queria só agradecer a vocês, como a Alejandra, super importante para nós poder começar a dialogar, ter entrado nesse espaço e dizer que, pelo amor de Deus, nos chamem para conversar sobre isso e sobre outras coisas. Assim, para nós é muito importante, porque é um trabalho que nós somos uma ONG, né? E a gente poder dialogar com outros pares sobre o que a gente faz, o que a gente vem pensando, para nós é fundamental. Então, estamos super disponível e gratas pelo convite.